como é que funciona a igreja Deus é a Resposta? A questão doutrinária, é aquela igreja mais tradicional, é aquela igreja mais rigorosa, ou aquela igreja que já não é mais tão tradicional? Tradicional, eu quero dizer assim, aquela igreja que a mulher tem que usar a saia até o chão, não pode cortar o cabelo, o homem não pode deixar a barba crescer. Tem igreja que não pode deixar a Sim, barba crescer, tem, você tem. sabe? Como que é você pode falar um pouquinho, assim, de Sim. como que funciona a doutrina da Deus e a Resposta? A gente já foi, né, muito, não sei se é o termo, mas certo para usar, religioso, né, a esse ponto de chegar assim. Mas o que que a gente entendeu? Deus não está preso nisso, às nossas vestes. Deus, ele quer o nosso coração. Com isso, eu não vou, não me dá liberdade de usar esse texto para dizer que eu posso andar como eu quero e fazer o que eu quero. Quando eu falo de coração, o Senhor está preocupado da minha sinceridade, daquilo que eu sou por dentro e não por fora, porque eu acho que a mudança externa ela vem devido a um comportamento, uma mudança interna. Então, eu vou externar, eu vou colocar externamente aquilo que eu sou por dentro. Então, a gente procura tratar o coração, a gente procura tratar a vida da pessoa, né? E a gente trabalha dentro disso. Hoje eu estava, esses dias estava até conversando com algumas pessoas. Eu mudei muito a minha forma de pregar, já fui muito evangelista, aquela mensagem avivalística. Hoje a minha preocupação quando eu subo no púlpito para pregar é dar um direcionamento, né? Pastoreando mesmo Isso, já na é mensagem, né? pegar uma palavra que a pessoa vai ler e vai falar assim: poxa, eu estou andando errado, minhas atitudes estão erradas, e então eu preciso me consertar. E ela vai sair para fora e ela vai praticar aquilo. Aquilo vai ficar batendo na cabeça dela, vai ficar incomodando ela no bom sentido da palavra, para que haja um conserto. É, quando que eu entendi isso, bispo? Quando um dia, num churrasco da casa da minha irmã, eu tirei a minha camisa, estava entre parentes, isso um tempo, muitos anos atrás, e o calor, eu sofro muito calor no meio dos parentes, e eu tirei minha camisa e estava comendo churrasco. Nisso veio um irmão da Assembleia, onde a igreja dele era mais rígida, e sentou do meu lado. E falou: Pai do Senhor, pastor. E começou a conversar comigo. Quando nós começamos a falar dos assuntos, eu falei assim para ele: não, me perdoa por estar sem camisa, né? A gente está uma confraternização entre família. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, isso lhe incomoda? Estar sem camisa do meu lado? E eu falei assim: não, não me sinto incomodado. Eu estou preocupado se você está incomodado. Ele falou: deixa eu falar uma coisa para o senhor. Ele falou: se não incomoda o Senhor, não incomoda Deus. Por que que eu iria me incomodar? Porque aquilo que incomoda a Deus, Deus vai lhe incomodar para que seja tirado da sua vida. Por exemplo, hoje, o senhor não vai me ver mais sem camisa, eu já me incomodo, né? Então, assim, há momentos, né, para isso. Mas eu aprendi naquele momento isso, que tudo aquilo que está em mim que não agrada a Deus, Deus vai me incomodar, no bom sentido da palavra, através do Espírito Santo de Deus, para que haja uma mudança. E aí eu vou ser confrontado com a palavra e para que haja essa mudança no meu coração. Então a igreja ela trabalha nessa visão, nessa visão. Eu não vou fazer a obra do Espírito Santo. Eu tenho que trazer o Espírito Santo, né, para que Quem convence é o Espírito isso, Santo, né? para aquele momento, para aquele culto, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida das pessoas. Então a gente trabalha disso dentro da liturgia dos cultos, e que nem o senhor falou. E hoje a gente não tem essa questão de saia, as irmãs vão à vontade, e só que a gente toma cuidado. Por exemplo, se eu for na nossa igreja, os obreiros eles têm um pano amarrado na cintura, que é justamente para dois motivos: para não chamar atenção, no caso das mulheres, dos homens, né? Então aquele pano esconde um pouco o corpo, e uma necessidade de utilizar aquele pano para cobrir alguém. Quando de repente uma pessoa Isso, uma cair. pessoa cair. Então a gente tem todo esse cuidado. Todos os obreiros, homens e mulheres, Não, ficam com pano? só as mulheres. Ah, tá. E aí, porque já tem duplo sentido, né? Esse pano. Esse pano esconde. Por que que tem isso? Isso é interessante. Porque a gente tem que tomar cuidado por isso. Porque às vezes a gente já pegou homens observando as irmãs com olhares diferentes. E aí, nós conversamos com a pastora, falando: nós temos que ficar esperto com isso. Ficar atento, E né? aí a gente optou por esse pano na cintura, esconde o corpo das irmãs e favorece
uma necessidade. Então a gente não tem essa religiosidade na questão, né? Com todo respeito a quem tem, a gente Não, eu faz. também respeito as pessoas que fazem, eu até admiro como que consegue, né? Porque a Sim. gente vive no litoral, né? Aí a pessoa não, às vezes não coloca uma bermuda, não coloca uma camiseta regata e tem toda aquela. Eu já fui assim, Aham. né? Só que pra mim foi mais ou Eu menos acho que assim, todos ó. nós já fomos, né? É, Já conheci. tivemos esse período aí. Só que tem aquele pessoal que já veio de uma igreja batista, né? De uma igreja um pouco que entendia um pouco melhor essa situação aí. Mas assim, eu era muito radical. Eu era muito radical e a própria escritura, ela começou a me dar a liberdade e eu entendi que eu estava preso a um sistema religioso ali que na verdade não era bíblico, era implantado, mas mesmo assim eu obedeci a regra enquanto foi necessário, né? Enquanto eu estava ali debaixo daquela sujeição. Me lembro que o meu pastor, que eu amo muito, o pastor Luiz Antônio de Oliveira, nós estávamos no começo do ministério, entrou uma irmã com a regata assim, ele falou assim, fala alguma coisa, eu nem sabia o que que era, fala alguma coisa, eu falei, o quê? Fala sobre o quê? Ele falou assim, aquela camisa daquela irmã não pode ficar assim, porque se ficar assim agora, imagina depois, né? Olha. Aí eu falei assim, pastor, não é melhor deixar uma árvore crescer primeiro para depois nós podar as folhas? Mas Isso mesmo. esse foi meu pensamento, né? Para tentar evitar ali, mas não teve jeito. O pastor ele falou. Mas o que acontece? Era o direito dele, né? Era Sim. o direito dele, falou e foi benção. Então não tem tanta essa questão de dogmas, né? De religiosidade, assim, mas. Não é religiosidade, não, radicalismo, que religiosidade é pior ainda, né? Esse É, radicalismo, né? É uma igreja um quando, pouco mais. sim, quando o ministério nasceu, bispo, a gente sentou na sala da casa da minha irmã, por exemplo, e falou qual o segmento que a gente vai seguir. Sim. Como que a gente vai seguir? E a gente entendeu que nós éramos mais voltados para adoração, adorar a Deus. Então, o que a gente trabalha hoje em trazer a igreja para adoração e para uma entrega a Deus? Isso será quando você se entrega a Deus, quando você adora a Deus. Então, o que você faz? Você chega, nós vamos te apresentar, lógico, né? Uma colocação, vamos te apresentar Deus, você vai passar a conhecer Deus, você vai passar a adorar a Deus e o Senhor vai te transformar. O Espírito Santo de Deus vai te transformar. E essa semana Deus me deu uma palavra, eu até anotei ela mais específico na quarta-feira, né? E sobre essa questão de doutrina. Porque a gente tem uma mania de colocar a mão nas pessoas e achar que as pessoas vão se libertar muitas vezes por manifestação. Existem demônios que não vão sair da vida das pessoas. Por quê? Porque não é através da expulsão. Não é possesso, né? É influência. E ela vai sair, vamos dar um exemplo, o que Deus ministrou no meu coração? Ele vai sair e vai voltar, ele vai sair e vai voltar. Essa pessoa nunca vai ser liberta. Por que não vai ser liberta? Porque o Senhor falou no meu coração. Porque a libertação muitas vezes não vem por expulsar o demônio, mas vem quando você passa a ter uma vida de leitura e meditação na palavra. A pessoa. A pessoa. A pessoa. Porque quando ela começar a praticar leitura da palavra, a palavra vai libertar ela. Conhecereis a verdade. E a verdade liberta. Então, essa semana, quarta-feira, Deus falou isso no meu coração. Eu não estava no culto, porque comecei a fazer um curso, inclusive com o reverendo Éder, né? Tá sendo uma benção, comecei quarta-feira com ele. E eu saí de lá maravilhado e o Senhor, ouvindo ele falar, o Senhor ministrou isso no meu coração. Falou, não adianta. Se a pessoa não tiver uma mudança de vida, ela não terá uma libertação. Eu sofri muita retaliação há um tempo atrás, porque eu venho falando isso, pastor, incrível, há alguns anos. A pessoa me chama, pessoa não expulsar os demônios ali. Eu falei, não vou expulsar nada. A pessoa vai continuar do mesmo jeito. Se ela não for acompanhada, se ela não passar a ter uma vida com Deus, é eu expulsar um para depois entrar 7. E assim só vai aumentando a conta. Expulsa 7. Sim. Vai vir mais 7. E vai se tornando a legião. E eu falei, eu tô fora desse negócio aí. O ideal é mostrar o evangelho pra pessoa, né? Introduzir ela no evangelho para que ela seja liberta. Fiquei muito feliz por essa sua exposição aí do que Deus falou com o senhor, porque pelo menos não é só eu, né? Não, eu já apanhei muito por causa disso aí. Não, porque eu só tenho que expulsar. Eu falo, se eu não sou caçador de demônio. Tem uns aí, né? Deixa pro caçador de demônio. Deixa o chutador de macumba aí. Na hora que tomar olha,